Olá, amigas e amigos de São José do Rio Preto, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. Professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP, nosso pró-reitor de pós-graduação. Hoje, por compromisso acadêmico, ele não está presente e ele já mandou uma mensagem pelo WhatsApp que ele sente muito perder essa histórica entrevista. Por que essa entrevista é histórica? Porque tem aqui ao meu lado o professor Flair José Carrilho. O professor Carrilho é nascido em Rio Preto, formado na Universidade de Londrina e hoje ele é professor titular da USP da área de gastroenterologia e hepatologia. Não tenho dúvida de afirmar que é o maior gastroenterologista e hepatologista do nosso país. Lidera um grupo extremamente importante na assistência, na pesquisa e na docência. Para nos ajudar a entrevistar o professor Flair, está também aqui ao meu lado a professora Rita de Cássia Martins Alves, que é hepatologista, chefe da unidade de transplante e tem a honra também de estar aqui participando dessa entrevista. Professor Flair, qual é a sua memória que você tem de Rio Preto, da sua adolescência? Bom, boa tarde. São os melhores. Nasci nessa cidade, cresci, vivi aqui até os 17 anos. Tive minha adolescência saudável, numa cidade tranquila, em que desfrutei de uma cidade em que vivíamos familiarmente com os nossos amigos, em que a família era a coisa mais importante dentro da comunidade. Tenho uma saudade enorme daquela época, porque São José do Rio Preto, naquela época, sempre prezou em dar importância aos professores. Me lembro que a pessoa que era mais respeitada na minha época eram os professores primários e os professores secundários, e depois da nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras dessa cidade. Os professores eram respeitadíssimos e eram as pessoas mais importantes. Depois vinham os médicos, depois vinham os advogados, os profissionais das outras áreas. Mas essa é a grande lembrança que eu tinha dessa cidade, certo? Acolhedora, e eu diria que era uma cidade, vamos botar entre aspas, assim, metida, porque era uma cidade que ela era avançada para a época. Continua. Era avançada para a época em que aqui fervia vários aspectos na sua cidade. Ela tinha vários aspectos na parte social, na parte cultural, certo? E era uma cidade que tinha, se não me falha a memória, 3 jornais da cidade, certo? 3? 3 jornais da cidade. Cita aí, por favor, Flair. Me parece que era Correio da Araraquarense, acho que Diário da Região. Ó. Diário da Região existe. Diário da Região. E Notícias, o terceiro não me lembro. Mas o que chamava a atenção é que era uma cidade que tinha esses 3 jornais que tinham 4 páginas, sendo que 2 páginas eram de atividades sociais. Fervia Clube Monte Líbano, fervia Automóvel Clube, certo? Isso no nível da sociedade mais High Society. Mais High Society. E depois, na sociedade um pouco menor, vinha Palestra, né, que tive uma participação, uma vivência muito grande ali, inclusive tendo ali, durante minha adolescência, participado ali com o pessoal da natação, certo? Com vários outros colegas. Vivi muito a minha adolescência no Palestra, e tinha outros clubes, tinha clubes bancários, então era uma cidade que tinha uma atividade essa Rio Preto você está falando, qual era a população dessa Rio Preto, você lembra? Eu acho que nessa época devia ter de 100 a 120
mil habitantes, devia ter isso daí. Ô Flair, nós somos aqui 3 docentes, adoramos a docência. Sim. E você falou com muito carinho dos seus professores. Você poderia citar algum? Do primário, do colegial? Que foi um professor assim que te marcou? Sim, a minha professora do primeiro ano, no Grupo Escolar Sinobelino de Barros Serras, ali na Avenida da Saudade, ali na Vila Ercília, minha primeira professora foi a professora Marianinha. Né? Marianinha. Marianinha. Diniz. Certo? E tinha outras professoras, sendo que a minha professora do quarto ano foi a professora Miriam Gaio. Certo? Assim que são as professoras que marcaram meu primeiro e quarto ano. Certo? Depois eu fiz naquela época admissão no então Colégio São Luís. Aquele livro de admissão grossão? Isso. E depois eu fiz o ginásio, na realidade eu fiz o curso básico de comércio no Colégio Dom Pedro II. Na escola Dom Pedro II ficava na General Glicério, em que eu participava da fanfarra, certo? Tocava na fanfarra, eu e meu irmão, aquela fanfarra que perderam 59 estudantes no acidente do Turvo. E eu tocava prato naquela fanfarra, e eu, graças a Deus, fui salvo de não ter ido, porque como eu era jovem, meus pais não deixaram que eu fosse a Barretos tocar na fanfarra, e aconteceu aquele acidente com a queda do ônibus, em que faleceram 59 alunos, que foi uma coisa que marcou muito a nossa região da Araraquarense. Sem dúvida. Né? Então, e a região? Esse acidente, Flair, ele é lembrado todos os anos. Existe uma praça hoje ali, nós passamos ali em frente do Georgina, diz ali, existe uma praça dos estudantes. E você está falando basicamente do acaso, não é? Por acaso você não estava nesse ônibus. Isso. Mas depois eu fiz o colégio científico, eu fiz no Colégio Estadual Alberto Andaló, à noite. Eu trabalhava durante o dia, comecei a trabalhar com 11 anos até os 17 anos. Trabalhei como auxiliar de escritório, em vários escritórios de advocacia e outros lugares. Trabalhando alguns anos na CR2, que é a Companhia de Estado de Rodagem número 2, que construía na época a rodovia transbrasiliana que passou por aqui, né? E então, daí eu parei, vivi aqui até os 17 anos, tive que ir para São Paulo fazer o cursinho. Isso nós vamos contar no próximo intervalo. Nós estamos no pequeno intervalo, estamos conversando aqui com o professor Flair Carrilho. Por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando para o segundo bloco do programa Saúde e Companhia. Hoje entrevistando aqui o professor Flair Carrilho. O professor Flair Carrilho é de Rio Preto e a doutora Rita tem uma pergunta a fazer ao doutor Flair. Flair, você falou de uma forma muito carinhosa, muito emocional e relembrando todo o seu tempo aqui em São José do Rio Preto. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua saída, porque em alguns momentos, muitos de nós temos que deixar o ninho, deixar a nossa casa para procurar a nossa formação, o nosso crescimento. Conta um pouco para nós como que foi isso. Como todo jovem, naquela época, a gente tinha que procurar buscar o que você queria. No meu caso, fazer medicina. Então, eu tive que ir para São Paulo. Foi fácil, não foi fácil, porque deixei todos os meus amigos da adolescência, como Pedro Teixeira Neto, Flávio Teixeira, Zavém, Fabinho Negrelli, todos eram os nossos colegas de adolescência. De adolescência. E um grande amigo que eu reencontrei em São Paulo, de 50 anos depois,
também da adolescência, que é um grande engenheiro em São Paulo, que é o Luiz Schoff. E todos nós tivemos que sair de São José do Rio Preto para fazer cursinho e buscar entrar numa universidade, certo? Então, era um trabalho, era uma vida muito penosa para a gente, com uma competição. Claro, se a gente vê hoje que existe uma alta competição entre os jovens, naquela época que existia poucas faculdades. Poucas faculdades. Então, era muito... Então, não foi fácil deixar meus familiares, meus amigos, minha família, tanto do lado materno como paterno, são daqui de São José do Rio Preto. Minha família do lado materno é Rodrigues Goulart, a minha família do lado paterno é Carrilho de Castro e Bernardino de Souza. Então, não foi fácil deixar a família, porque naquela época um familiar podia ter 10 gerações em que ainda a gente se considerava parente, familiar. Parente, isso aí. Então, isso não era fácil deixar. Então, isso não foi fácil. E Flávio, nessa saída sua, você é um homem que tem um casamento sólido em décadas. Quando você saiu, você já namorava com a Laís? Sim. Sim, Já levou a Laís consigo? Eu comecei a namorar minha esposa, Laís Paz de Barros Carrilho, aqui em São José do Rio Preto. Eu tinha 14 anos, ela tinha 13 anos, e a gente namorou durante 10 anos, até no último ano da faculdade a gente se casar. Mas a Laís morava aqui em São José do Rio Preto, e depois, como eu fui fazer faculdade de medicina na Universidade de Londrina, depois a gente se casou em 73 e fomos morar em Londrina. E depois, como a universidade que eu fui, que era a Universidade de Londrina, era uma universidade nova e que estava se formando, havia necessidade de que fossem jovens para o exterior, ter uma formação para voltar e continuar formando a faculdade, como a época que a FAMERP também estava se formando, crescendo. Daí, é claro, por orientação dos meus professores, eu fui para a Espanha, para Barcelona, onde eu fui fazer a residência médica em gastroenterologia, depois em hepatologia, e depois, em 1977, retornei para Londrina, né, onde eu retornei para a Universidade de Londrina e trabalhei até dezembro de 1980. E em 1981 eu fui convidado pela Faculdade de Medicina da USP pelos professores Betarella e Luiz Caetano da Silva, a ir para a Universidade de São Paulo. Então, daí estou em São Paulo, na USP, desde 1º de julho de 1981. Flávio, deixa eu resgatar um pouco da história aqui. Quando você estava falando que você precisou sair de Rio Preto para fazer faculdade de medicina, eu estava aqui lembrando, eu e Rita, quando nós entramos na faculdade de medicina na Bahia, a Bahia toda tinha 2 faculdades. Verdade. 2 faculdades. Hoje, São José do Rio Preto tem 3. Né? Mas o que eu queria é que você deixasse isso aqui registrado, porque isso aqui a gente tenta resgatar um pouco da história, e você acabou, o professor Flávio está aqui, porque hoje ele veio ministrar uma conferência para a abertura do ano letivo da pós-graduação. Ele conhece uma instituição que ele está aqui frequentemente. Mas qual foi a tua memória do embrião dessa faculdade? A preocupação de todo jovem e dos munícipes aqui de São José do Rio Preto era que tivesse a sua faculdade de medicina. Eu me lembro que eu estava no 2º colegial, no 2º científico, lá no Colégio Alberto Andaló. Eu fui no prédio da prefeitura, ali um prédio novo na época, na Avenida Andaló, em que houve uma discussão, uma reunião entre políticos, médicos, que estavam se reunindo para ter um movimento para a criação da Faculdade de Medicina da FAMERP. Ou seja, isso eu me lembro como se fosse hoje, e eu ali, um jovem, interessado em que a nossa região tivesse. Naquela época tinha a Faculdade de Medicina no estado de São Paulo, em São Paulo, que tinha a USP, a Escola Paulista de Medicina, Faculdade da Santa Casa, Ribeirão Preto, Botucatu. Nem Campinas, Unicamp não existia. A Unicamp que estava se iniciando. Certo? E não tinha mais Faculdade de Medicina
se não me falha a memória. Essa foi, na tua memória, foi a primeira reunião, pelo menos pública, para discutir a fundação da... Me parece que sim. Tá. Você acha que foi redigido algum documento? Se a gente buscar na história, foi na Câmara ou foi uma coisa espontânea? Não foi, não tinha vereador, não foi uma reunião aberta num sábado à tarde, certo? Em que provavelmente deve ter uma ata, alguma reunião sobre isso, mas foi aberta por eu, um jovem de 16 anos, interessado, e fui assistir, né? Então, aqui em São José do Rio Preto, certo? Naquela época, existia uma preocupação muito em crescer. Era uma cidade em que a cultura fervilhava, certo? É uma cidade que tem um teatro municipal, tinha, né, festival de teatro, tinha escola de faculdade de filosofia, ciências e letras que fervilhava, ou seja, nas suas atividades, certo? Eu me lembro, minha professora de zoologia, meus professores de biologia no Colégio Alberto Deló eram alunos ou professores na faculdade de ciências e letras, certo? E a gente ia, às vezes, participei de dissecar cobras, por exemplo, fazer anatomia de zoologia. A gente ia na faculdade. Então, havia uma integração, ou seja, o secundário com o nível superior, certo? Uma integração muito maior, certo? Isso era muito bom. Muito importante. O tamanho da cidade devia ser um fator facilitador disso facilitador, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. E, portanto, você participou do início de uma faculdade, foi uma luta que que deu frutos muito importantes, porque nós chegamos aqui há 20 anos e entramos numa faculdade que hoje é uma grande faculdade, que cresce a cada dia. Você teve a oportunidade de participar da abertura de um programa de pós-graduação que foi criado nos últimos 15, 20 anos e que hoje tem uma nota importante na CAPES, tem um valor grande na nossa avaliação. E antes de falarmos da USP, gostaria de te perguntar, e a USP, que é onde você está hoje, gostaria de te perguntar sobre a sua passagem pela Espanha. Bem, essa pergunta vai ficar para o próximo intervalo. Nós vamos, por favor, não mude de canal, voltamos rapidamente. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, amigas e amigos, estão voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Flair Carreiro. A doutora Rita deixou uma questão no ar para o professor Flair comentar da sua estada pela Espanha. Eu voltaria um pouco, gostaria que ele comentasse também da sua passagem de muitos anos atrás no Japão. O professor Flair é um homem extremamente devotado ao aprendizado, a difundir conhecimento, e ele foi há muitos anos no Japão discutir diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Flair, por favor, comenta um pouco da sua estada, sua primeira estada no Japão, que você frequentemente vai ao Japão, e essa experiência sua que gerou um convênio extremamente importante entre Barcelona e a USP. Bom, como já falei anteriormente, tive minha formação de residência e de início na pesquisa em Barcelona, onde fiz gastrologia e patologia nas duas universidades, na Universidade Autônoma de Barcelona, com o professor Francisco Villardel, e na hepatologia, na Universidade de Barcelona, Hospital Clínico, com o professor João Rodés e Vicente Arroio. Essa ligação foi uma ligação muito grande, porque era um grupo na área de fígado, na hepatologia, um grupo jovem,
em que eu fui o primeiro estrangeiro a trabalhar com esse grupo, e hoje vocês sabem que esse grupo de Barcelona é o grupo, um dos melhores grupos do mundo, e o grupo principal europeu de abordagem dos pacientes com doenças do fígado. Essa relação muito grande com Barcelona levou a gente a ter uma relação de convênio na formação de recursos humanos para o Brasil e para a América Latina, entre o Complexo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da USP, com o Complexo Hospital Clínic da Faculdade de Medicina da Universidade de Barcelona. É um convênio muito frutífero em que tem uma relação que nossos alunos da graduação da USP podem ir para Barcelona e os de Barcelona podem vir a São Paulo. São Paulo. Temos também que os nossos residentes de gastroenterologia podem passar também em Barcelona para ter uma visão outra, conhecer outro serviço, outro país, certo? Nós precisamos que nossos jovens saiam do país, conheçam instituições melhores que as nossas, para que abram suas mentes e que tragam boas coisas para nós, certo? E também na formação de recursos humanos. Essa é uma ligação muito grande, muito frutífera para nós. Isso para nós, para o Brasil, na formação de recursos para o nosso país e para a América Latina. Com relação ao Japão, como uma das áreas de pesquisa do nosso grupo é a hepatite B, eu comecei a estudar por volta de 1984, 85, as famílias de origem japonesa que tinham hepatite B. E daí comecei a estudar as famílias e comecei a comparar com famílias de origem ocidental para ver o que se passava, o que acontecia, por que os japoneses tinham mais hepatite B do que os ocidentais. E naquela época a gente não tinha estudos de biologia molecular, a gente sabia e não sabia se eles tinham adquirido o vírus aqui ou se tinham adquirido lá. Posteriormente, com os estudos demonstraram que nós estudamos e demonstramos que, na realidade, havia um problema da transmissão vertical, ou seja, a mãe é que transmitia para os filhos. E, na realidade, as mãezinhas que vieram do Japão, vieram já com o vírus e foram transmitidos verticalmente, ou seja, ao nascer as crianças, e naquela época não tinha vacina ainda, então essas crianças eram infectadas e muitos, depois, é claro, com a vinda da vacina, esse problema foi sanado, certo? E foi blocado. Então, daí começou essa relação com o Japão, com várias universidades japonesas, principalmente a Universidade de Chiba, depois a Universidade de Tóquio, certo? E a Universidade de Kurume, em que nós tivemos projetos em conjunto com eles e a gente tem uma produção de alguns projetos científicos em conjunto com o Japão. Com relação ao câncer de fígado, carcinoma hepatocelular, o câncer de fígado acontece nos pacientes que têm um terreno propício, que são os cirróticos. Eles têm uma chance muito grande de desenvolver câncer. Então, a gente tem que buscar nos pacientes cirróticos a detecção precoce do câncer de fígado para indicar um tratamento curativo, que é o transplante de fígado. Então, isso é essa relação que a gente tem com Barcelona e com o Japão, que foi muito frutífero e que trouxe um aprendizado muito grande que o Brasil se beneficiou dessa relação de relacionamento científico. O professor Flair, ele tem uma credibilidade, claro, pessoal, científica, de docência, professor de uma instituição que não precisa falar, que é a USP, mas o professor Flair tem outra característica, né, que ele aprendeu muito com o professor europeu, com os professores do mundo, que é a capacidade de buscar recursos privados para trazer para a universidade pública. E ele tem conseguido isso. Quem ouve o professor Flair falar, parece que é muito fácil você conseguir dinheiro da iniciativa privada. Nos ensina, professor Flair, como consegue dinheiro da iniciativa privada. Não é fácil, mas na realidade nós, pesquisadores no Brasil, não temos essa iniciativa como tem nos países desenvolvidos, tipo Estados Unidos, certo? Então, nós temos que ter bons projetos para pesquisar
e temos que procurar empresários ou gente da iniciativa privada e tentar vender o peixe para eles, para ver se existe aí uma maneira de... Eu tive o privilégio de ter um amigo, um grande empresário, que não gosta de ser citado, certo? E que ajuda desde 1997 o nosso crescimento na pesquisa, na formação de recursos humanos para o nosso país, certo? E a nossa instituição no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, isso a gente nós temos que nos profissionalizar. Nossas instituições têm que ter um setor de uma relação da academia, da universidade, aí da instituição pública, e buscar uma parceria privada para trazer dinheiro, porque só o Estado fomentando dinheiro para a pesquisa é pedir muito. É claro que o Estado tem esse dever, tem esse papel importante, mas eu acho que a gente também tem que tentar ver se a iniciativa privada contribui com isso. Ô Flávio, quando nós chegamos na Inglaterra, uma das coisas que mais me chocou, né, e que foi um impacto muito bom, depois nós vamos aprendendo, era que dentro do laboratório do Liver Labs tinha laboratórios privados pesquisando junto com a universidade. No Brasil existe uma dicotomia que é muito ruim, né? Nós temos que nos aproximar da indústria, porque como o professor Flávio fala, e mostrou agora em sua conferência, nós temos que formar recursos humanos para a sociedade. E a sociedade também tem que ajudar as universidades que trabalham por esse bem comum. Professor Flávio, nosso tempo está acabando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus conterrâneos. Bom, eu queria agradecer esse convite que me foi feito, foi um momento muito emocionante para mim, voltar à minha cidade, minha terra natal, e poder contar um pouco do que o embrião de que me foi dado nessa querida cidade, certo? Em que naquela época, ou seja, a ética, certo? Era uma coisa muito importante. A formação familiar era muito importante, certo? O nome de uma família tinha que ser preservada. Então, isso aqui em São José do Rio Preto, na minha época, era uma coisa muito importante e foi um ensinamento básico no estudo primário, no secundário, ou seja, até o científico, onde fiz o colegial. Isso foi de uma dedicação muito grande dos professores. Naquela época, os professores, é claro, eram as pessoas mais respeitadas, como eu disse, dentro da sociedade. Então era isso que eu queria deixar aqui. Eu acho São José do Rio Preto é uma cidade ímpar no nosso estado e no nosso país, certo? Em que a gente se sente orgulhoso de pertencer a esta comunidade. Doutora Rita, nosso tempo está se esgotando, por favor, um pequeno comentário. Uma última pergunta. Você poderia falar um pouco de um dos seus mentores? Você poderia, durante a sua formação, algum que pode ter se destacado e ao qual você poderia se referir? Um nome apenas. Um nome apenas. Eu teria vários deles. Eu acho que nós, quando jovem, ou na vida toda, a gente depende dos nossos mentores. É como diz aqui no interior, né? Quando o cavalo passa arreado, a gente não pode perder o pulo. Certo? Ou em São Paulo, na época dos bondes, quando o bonde passa, a gente não pode deixar ele passar sem entrar nele. Nós não podemos perder as oportunidades. Eu tive vários mentores e que foram importantes na minha formação. Na Espanha foram os professores Francisco Vilardell, professor João Rodés e professor Vicente Arroio. Certo? Isso. E no Brasil, tive o professor Agostinho Betarello, o professor Luiz Caetano da Silva, e outros professores. Professor Flávio, muito obrigado pela sua presença nesse programa e dizer que a vida desse homem lembra bem Pavlov, que dizia que você tem que ter modéstia, disciplina e paixão. É o que ele transmite para todos nós. Obrigado a todos, boa semana, paz e saúde. Obrigada, Flávio.